A vontade de viajar para o exterior, de aperfeiçoar outras línguas estrangeiras, sempre foi uma vontade que eu tive desde muito cedo. Eu conheci algumas pessoas que, durante a minha infância, fizeram intercâmbios para o exterior e aprenderam outras línguas estrangeiras, e aquilo, de certa forma, me fascinava. Foi, acho que, o principal motivador para que eu depois almejasse, de certa forma, seguir os mesmos passos dessas pessoas. A tua primeira viagem foi a trabalho e foi para os Estados Unidos. Como foi a tua experiência, as lembranças que tu trazes de lá? Meu primeiro intercâmbio foi em 2005. Eu morei nos Estados Unidos por 6 meses. Fiz um intercâmbio de trabalho lá no estado do Arizona. Eu trabalhava como caixa em um supermercado e também trabalhava num guichê de informações do centro de visitantes do National Geographic. E, na verdade, eu morava em uma vila bem pequena chamada Tusayan, que fica bem próxima do Grand Canyon National Park. Então, foi uma experiência fantástica. Foi a primeira vez que eu andei de avião, foi a primeira vez que eu tinha a oportunidade de conviver por tanto tempo com pessoas de nacionalidade diferente. Então, foi muito proveitoso esse tempo. A tua segunda viagem foi para a Alemanha, a estudos. Qual foi a tua maior dificuldade lá e por que escolher a Alemanha como segundo destino de viagem? Bom, a Alemanha, na época, talvez tivesse sido, inclusive, a primeira opção de viagem. Eu sempre quis ir para a Alemanha, sempre tive um interesse muito grande pela história e pela cultura dos alemães em si. Mas eu fui com esse propósito de estudar a língua alemã, que já não era a minha primeira língua estrangeira. Eu queria aperfeiçoar o alemão e nada melhor do que ir para Berlim, uma cidade cosmopolita, uma cidade com pessoas de todo mundo, onde eu podia aperfeiçoar também essa outra língua estrangeira. A última viagem que fizeste para fora do país foi para o Chile. Você trouxe como bagagem conhecimento de uma nova cultura e de uma nova língua. Conte-nos mais sobre essa experiência. Bom, o espanhol foi a minha segunda língua estrangeira. Eu comecei a estudar espanhol depois de inglês, antes do alemão. E eu sentia uma necessidade de passar um tempo em um país de língua espanhola, podendo aprender sobre os aspectos culturais também dos falantes da língua. Então eu acabei optando pelo Chile por ser um país com uma diversidade de paisagens geográficas, de atividades relacionadas à natureza muito grande. Eu que sempre gostei, eu que morei tão próximo do Grand Canyon, achei que, de certa forma, ir para um lugar próximo da Cordilheira dos Andes poderia me agregar bastante coisas também nesse sentido de aperfeiçoamento da língua espanhola. Jefferson, eu queria que tu nos falasse sobre a bagagem que tu trouxeste dessas viagens lá de fora, os amigos que tu conhecestes, as amizades, as tuas dificuldades. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre o que isso acrescentou para a tua vida. Certo. Acho que o aspecto mais importante de todas essas viagens, independente de para qual lugar cada uma delas foi, por quantidade de tempo diferentes, eu conheci pessoas nessas viagens que elas com certeza vão permanecer na minha vida para sempre. Se faz amizades com outras pessoas que têm interesses comuns com os teus, pessoas que também estão buscando um entendimento de si próprios, não só por questões de aprimoramento do idioma, ou por conhecer lugares famosos, turísticos, não só por esses aspectos. Mas as relações com as pessoas eu acho que são as mais importantes, porque elas acontecem de forma muito rápida e de forma muito intensa. Então é como se você conhecesse as pessoas há uma vida inteira, sendo que você passou 1, 2 semanas com elas, longe da tua casa, elas também estão longe de casa, elas também não têm as pessoas que elas estavam acostumadas a ter, não têm família, não têm amigos, e vocês acabam fazendo descobertas que são descobertas tanto para você quanto para essas outras pessoas. Ou seja, esses aspectos de envolvimento, os aspectos humanos são os mais
importantes na minha opinião, muito mais do que os lugares que você conhece. Essas pessoas que você conhece em um intercâmbio ou em uma viagem específica, provavelmente vão ser motivos muito fortes para uma próxima viagem. Os destinos, eles fazem sentido a partir das pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar na Estônia direito, eu não sabia geograficamente onde era a Estônia e fiz uma grande amiga na Estônia, por exemplo, um exemplo dentre os vários que eu poderia citar. O meu melhor amigo nos Estados Unidos era um ucraniano, eu não sabia quase nada sobre a Ucrânia. Então, a gente começa a estabelecer amizades. Essa amiga da Estônia depois passou quase uma semana, foi me visitar na Alemanha quando eu estava morando lá, ou seja, a gente nunca perdeu o contato. Tinham pessoas da Finlândia nos Estados Unidos, tinham pessoas da Escócia, colegas de trabalho da Escócia. Então, é realmente uma torre de Babel. Acho que conviver com culturas diferentes te torna uma pessoa mais esclarecida emocionalmente no que se refere a voltar para o teu país de origem sem ter preconceitos, respeitando as diferenças das pessoas, as formas como elas pensam. Então, acho que esse é o grande ganho de viajar. Você pretende viajar para outros lugares? Sim, essa é uma pergunta até um pouco óbvia, porque depois da primeira vez que você passa por uma experiência de intercâmbio, pela experiência de conhecer outros lugares, de conviver com pessoas de culturas diferentes, é um processo que te faz tão bem, que te faz repensar as coisas da tua vida, as tuas escolhas. Então, eu pretendo no final do ano que vem viajar de novo para os Estados Unidos, esse é o plano agora, e para a costa oeste, algum lugar entre Seattle e Los Angeles, mas provavelmente em Portland, que é uma parte dos Estados Unidos que eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer na primeira vez em que eu estive lá. E o que você diria para quem pretende viajar e conhecer culturas diferentes? Bom, eu realmente acho que é muito importante que as pessoas busquem informação sobre o lugar para onde pretendem viajar, que elas entendam que a dificuldade com relação à língua talvez seja a menos importante, porque a língua é algo que vai aprimorar e vai se aperfeiçoar de forma natural, como uma consequência de estar imerso e convivendo com pessoas falantes da língua todos os dias. Acho bem importante ter alguma base com relação à língua estrangeira antes de sair daqui, mas buscar informação com relação a diferenças culturais, com relação ao clima, com relação a que tipos de comida vai encontrar, e que todos esses aspectos acabam se tornando determinantes para você ter uma experiência de intercâmbio proveitosa, produtiva, e que você volte para cá tendo muito orgulho de todo o processo que você passou, todas as pessoas que você conheceu durante esse período, que são amizades que vão ficar para sempre. Mas eu acho que o mais importante é buscar informação o máximo possível e se preparar com relação à língua, que todo o resto vai acontecer de forma natural. Ok, Jefferson, muito obrigada por compartilhar suas histórias conosco e sucesso na tua carreira. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês também.